Fala galera, o canal tá meio raiz, eu tô travando no celular, mais perto do nosso estúdio, ainda tem o formato que a gente tá mudando aqui, o nosso backdrop, daí o canal só cobriu o Cuiabá em Série A, agora a gente tem uma cobertura um pouco maior, então ignora um pouquinho só a Louro do Douradão ali, mas é o assunto principal da live, porque dos 4 assuntos, 3 tem Cuiabá, obviamente. Por quê? O que nós vamos falar? Nós vamos falar da derrota do Dourado em Salvador, nós vamos falar da saída do Daverson iminente, vamos falar da final do Sub-20 e também, obviamente, vamos falar da eliminação do misto no Luso Brasileiro. Jogo muito importante, o misto conseguiu grande parte do jogo segurar a Portuguesa, mas na reta final, aquele gol do Vandinho complicou demais. Infelizmente, não teremos o misto na Série C em 2025. Vou começar falando primeiramente do misto. Como fiz essa introdução longa, eu vou falar primeiro do misto. O misto perdeu para a Portuguesa no Luso Brasileiro, 2-0, jogo duro, jogo difícil. Já era um jogo difícil quando foi definido o adversário. Eu até disse na live antes do jogo, um pouco antes do jogo contra o Kraken catalão, que foi quando definiu que o misto perderia a Portuguesa. Eu falei, eu prefiro perder o Itabuna. Porque mesmo que o segundo jogo seja na Bahia, seja o jogo mais difícil, o Itabuna, na minha visão, é inferior a Portuguesa. E quando define a Portuguesa e o misto não consegue vencer no Dutra em um jogo muito ruim das duas equipes, a Lusa poupou muitos jogadores quando veio a capital mato-grossense e não conseguiu. O misto conseguiu vencer a Portuguesa. Da defesa do meio para trás era um time titular, do meio para frente era um time muito misto, vindo para segurar resultados, sem ser extremamente fixo. Com camisa 10 mais ali, para dar uma segurada, tentar um passe na ponta. Então a Portuguesa veio para esse resultado e conseguiu um 0-0 aqui. E se o Lázaro faz aquele gol no último lance do jogo, numa grande defesa do goleiro da Portuguesa, era um outro jogo no Luso Brasileiro. Mas infelizmente a bola não entrou. E agora com a eliminação, a arbitragem do jogo do Dutra fica mais escancarada de ruim que é. É muito ruim a arbitragem do futebol brasileiro. E aí ela para o jogo, o jogador da Lusa quase assassina o jogador do misto. E aí o árbitro deixa o jogo que faltava 1 minuto para trabalho, deixa bastante e acaba o jogo, uma arbitragem ridícula. O misto poderia fazer um gol no rebote de escanteio? Nunca vamos saber. Mas a arbitragem aqui no Dutra foi muito ruim, foi muito ruim, foi muito ruim. Então assim, o misto está fora, méritos próprios, né, por deméritos próprios, mas também tem um quê da arbitragem ruim, muito ruim aqui no Dutra. Poderia ter sido diferente. O misto criou para isso, eu vou falar da última chance ali da defesa do goleiro, mas o misto não criou tanto. Não foi um grande jogo do misto que parou no goleiro. Foi um jogo abaixo, sim, das duas equipes, e o jogo da volta era muito difícil, 2-0 é mentiroso, talvez. Porque também o gol do Dodô aos 49 do segundo tempo é um gol do desespero de um misto que precisa de pelo menos um gol para levar para pênaltis. Se fosse para pênaltis empatando assim, poderia ser outra coisa, um time da moral, mas cai para uma equipe que vai brigar, que já antes do campeonato brigaria por um acesso. A Portuguesa tem batido na trave sucessivos anos. Infelizmente para o misto, a equipe vai ficar sem calendário em 2025. Vai jogar só o estadual e a Copa FMF, então vai ter uma lacuna de 4, 5 meses. Para o estadual em abril, chegar até a final, e só volta na FMF em setembro, do 4 ao 9. Então é difícil demais. Agora vamos falar do Cuiabá principal. O Dourado foi a Salvador perder o Vitória. E tinha um favoritismo por parte do Vitória, que está melhor no campeonato, vive uma fase melhor que o Dourado, sim. E jogava em casa. Então, assim, e aí o Vitória... O que é bom a Vitória? O Cuiabá cria e assume o protagonismo do jogo. E aí, pro Vitória ficou mais confortável. E o futebol é uma coisa de maluco. Porque no jogo, que poderia ser o último jogo do Daverson, e deve ter, eu acho que vai ficar a lembrança do jogo aqui na Arena Pantanal contra o Atlético, que ele faz o gol, já com o Cuiabá já derrotado em campo. O Cuiabá não consegue aproveitar as chances, o Pita perde 2 gols que ele geralmente não perde. Principalmente no primeiro tempo, aquele cruzamento, ele acha do Matos ou do Ramon, ele cruza, ele não consegue fazer o gol. E é o gol que não dá, que tira o resultado do Cuiabá. Se o Cuiabá faz 1-0 contra o Vitória jogando lá,
Aí, meu irmão, aí é o ferrolho do Antônio Oliveira, é o ferrolho do tio Dresch contra um ataque que não é tão produtivo quando tem que propor. Felizmente, a gente nunca vai saber também, mas o Cuiabá fez uma boa partida, não consegui, mas erra naquilo que sempre tem errado. Não tem conseguido converter as chances que cria. A gente disse no jogo contra o Bahia, fez na live para o jogo depois do Bahia, alguns dias depois. Quando você cria 3, 4 chances, igual o Cuiabá criou contra o Bahia, e não converteu, depois converte uma e tal, poderia ter sido um resultado diferente, porque o Bahia poderia ter chutado uma bola e feito gol como vitória até então. A grande chance do Vitória saiu o gol naquele momento. Então, assim, a falta do gol lá na frente resultou nas primeiras grandes chances do Vitória. O Vitória converteu. E o Cuiabá tem falhado muito no jogo aéreo. Voltou a falhar no jogo aéreo. A gente vai pegar o Galo em breve e vocês lembram a tragédia no jogo aéreo contra o Galo, por exemplo. Então, assim, o Cuiabá precisa bolar alguma coisa. E aí é o Petit. Aí tem que tirar nesse ponto. O Cuiabá precisa de reforços, isso está nítido, mas aí tem que caber ao Petit usar o que tem. O Jorginho em 2021 tinha um time muito fraco em comparação a esse e conseguiu arrumar uma casinha e não cair. A hora do Petit é pensar, nós vamos ter 3 jogos, Grêmio, Atlético e Palmeiras. O Cuiabá é inferior aos 3. A hora de, irmão, retranca. É hora de dar uma retrancaça, 3 zagueiros, se for possível, pensar nisso. Ah, Felipe, mas o Grêmio tá na zona de rebaixamento com o Cuiabá, o Grêmio tá em crise. É o Grêmio, porra. É o Grêmio do outro lado. Então é a hora de pensar em fechar a casinha. E o Cuiabá vai pegar 2 dos adversários que ainda não venceu. O Cuiabá não venceu o Galo, o Cuiabá não venceu o Grêmio. Então é a hora de fechar a casinha e não perder nem para Grêmio, nem para Galo. Se vencer o Grêmio, ótimo. Se empatar com o Galo em Minas, perfeito. É 4 pontos em 6. Mas se empatar os 2 não é ruim. Ah, Felipe, mas o Cuiabá vai continuar na zona de rebaixamento? Sim, com 2 jogos a menos. Então é hora do Cuiabá pontuar. Mas é hora de voltar a vencer em casa. Terá jogos mais acessíveis. É óbvio que o jogo com o Grêmio é às vésperas de um jogo de Copa Libertadores. Então o Grêmio pode vir mexido. Mas do lado de lá, mesmo em crise, é o Renato Gaúcho. Então é a hora do Cuiabá pensar em voltar a pontuar. E deixar esses times pensar nos outros jogos. O jogo com o Grêmio é a véspera. O jogo do Grêmio, do Galo, é no meio. E o jogo do Palmeiras é logo após uma Libertadores. Então é hora de aproveitar esse tipo de competição e nós não. Beleza? Daverson para terminar. Daverson vai pro Galo, o valor circula entre 3 milhões e 4 milhões e meio de reais. A gente só vai saber quando confirmar e provavelmente, se for depender do Cuiabá, nem isso, só no balanço do final do ano, com venda de jogadores. Mas eu acho uma boa pro Daverson ir para um ar novo, um time grande, dar uma respirada. Pro Cuiabá eu acho péssimo. Quando se trata dentro de campo. O jogador diferente que o Cuiabá tem hoje é o Daverson, né? Que é o cara que mesmo não decidiu todas as bolas no jogo contra o Atlético Paranaense, fez o gol. Então talvez pro Cuiabá é ruim no campo. Talvez pro ambiente seja melhor por todo, mesmo que eu estar ali abraço o Cristiano, né, logo após contra o Bahia, tem aquela coisa, mas não tava legal. O casamento já tava ruim, até voltou, mas já não tava bom, né? E assim, toda essa situação é desconfortável. Mas acabou o cara pra gente culpar, né? Porque o Davidson era culpado de muitas coisas no Cuiabá. E agora? Quem é que nós vamos culpar? A culpa vai sobrar basicamente para Petit, Marlon e Alain Peru é a dupla de zaga do Cuiabá. Quando o Cuiabá tomar gol é os 2, nunca é o Walter. E até porque o Walter também tem pegado mesmo tudo, voltou a pegar tudo, ou quase tudo. Mas vai sobrar pra dupla de zaga, vai sobrar pro Pita que tem perdido gols, que geralmente não tava perdendo. Então a pressão aumenta pra cima do elenco. Davidson vai embora. O que eu tenho a dizer sobre o Davidson, e eu fiz uma pesquisinha básica também, o Davidson tem 83 jogos e 33 gols, uma média de 0,39. Temporada mais artilheira foi a temporada passada com 45 jogos e 17 gols. Em 2024, 22 jogos, 10 gols e 7 assistências. Em 2022, 16 gols, 6 jogos e 6 gols. Ele é o artilheiro histórico do Cuiabá na Série A. E o fato curioso é o jogo, talvez o jogo mais emblemático do Daverson, seja o 3-0 diante do Flamengo, o terceiro gol dele, e a torcida cantando o pai do Flamengo. Então o Daverson sai com muitas polêmicas, mas com muita importância.
O que eu tenho a dizer pro Davidson é obrigado. Obrigado, Davidson, por tudo que você fez ao Cuiabá. É isso. Valeu a todos. O Cuiabá volta a campo no sábado contra o Grêmio. Transmissão na Coruja, Web Rádio na Coruja. A gente vai ter transmissão de áudio, então aqui na sua TV. E eu só tendo na Coruja o jogo entre Cuiabá e Grêmio no próximo sábado. Teremos uma semana de descanso para pensar na vida. Beleza? Valeu, galera. Não falei do Sub-20. Empate, vê o jogo aqui. Jogo ruim, jogo abaixo. As duas equipes, tá tudo em aberto. Cuiabá é bem superior ao Dom Bosco, tecnicamente. Mas o campo, uma equipe aguerrida do Odair, deu trabalho e vai sim ser um grande jogo a segunda partida. Qualquer um dos dois pode ser campeão. De um lado, nós temos duas camisas muito pesadas em campo. Mesmo o Cuiabá tendo um investimento bem superior ao do Dom Bosco, ali temos o mais tradicional time do estado. Então, temos que respeitar. Então, e outro cara, agora eu vou falar pelo lado do Dom Bosco. Dom Bosco, muito bem, muito. Uma campanha de 11 jogos, 6 empates, 8 vitórias, invicto ainda na competição. E é um jogo difícil. E passado o goleiro, que partida do Igor Santos, perdendo pênalti, perdendo tudo que foi pela frente quando o Cuiabá criou. Então é isso. Vamos ter um grande jogo na segunda final. Beleza? Para terminar assim. Obrigado a todos que participaram. A gente sabe dos problemas técnicos que o canal teve ontem. Vamos resolver para as próximas transmissões. Sim, vai ter mais transmissões de vídeo aqui na Coruja. Valeu. Galera, muito obrigado a todos que estão aqui comigo desde os 10, 30, 50, 100 inscritos. Agora estamos no 1.300 e pouco. A gente começou lá atrás, gravando com o celular, nem tinha lapela, o áudio era ruim, eu não conseguia falar direito. Agora estamos aqui um pouquinho, já crescemos um pouquinho, né? Tem um pouquinho de caminhada aí. Então eu queria dizer muito obrigado a todos que sonharam lá atrás, ainda sonham comigo. E você que assiste ainda esse maluco, mesmo não se torcendo até mesmo pro seu time. Mas é isso. Um abraço a todos e até a próxima.